Hoje, a igreja nos ensina como Deus age quando o medo encontra a fé. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto para o coração. E eu te convido a ficar comigo até o final, porque a palavra de hoje é um convite à confiança, mesmo quando tudo parece desabar. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e comenta. O seu comentário leva esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa mensagem. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje, a liturgia nos apresenta como primeira leitura Isaías capítulo 7, do versículo 10 a 14, o Salmo de hoje é capítulo 23 ou 24, e a segunda leitura é Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 7, e o Evangelho é Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a 24. Então, a gente pode passar para a primeira leitura de hoje. Agora, na primeira leitura, em Isaías capítulo 7, que é muito importante a gente entender o contexto histórico dessa leitura. O profeta Isaías fala de um rei chamado Acás, que vive um momento de grande medo político e militar. Jerusalém está ameaçada e Acás tenta resolver tudo com alianças humanas, sem confiar em Deus. É nesse cenário que o Senhor oferece um sinal, não porque Acás seja fiel, mas porque Deus é fiel à sua promessa. Quando Isaías anuncia que uma virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel, ele não está apenas trazendo uma palavra bonita, mas revelando algo central na fé de Israel. Deus não abandona o seu povo, ele entra na história. E a igreja sempre leu esse texto como um anúncio direto da vinda de Cristo. O nome Emanuel significa Deus conosco, não é símbolo apenas. Ele revela o modo como Deus escolhe agir, não à distância, mas caminhando com o homem. Aqui a gente aprende algo fundamental. Quando o medo domina, Deus não oferece apenas soluções, ele oferece presença. E essa leitura, ela já prepara claramente o evangelho, porque anuncia que a promessa antiga vai se cumprir não por força humana, mas pela ação silenciosa de Deus. Agora no Salmo capítulo 23 ou 24, o Salmo de hoje ele funciona como uma resposta da igreja à primeira leitura. Ele é um salmo de confiança e de reconhecimento da soberania de Deus. Ao proclamar que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, a igreja ela ensina que nada foge do governo divino, nem mesmo as situações que parecem fora do controle. Quando o salmista pergunta quem pode subir a montanha do Senhor, ele não fala de mérito, mas de disposição interior. Mãos limpas, coração puro, almas voltadas para Deus. E na liturgia do Advento, esse salmo tem um sentimento muito claro: preparar o coração para acolher o Senhor que vem. E a igreja reza esse salmo para nos ensinar que a verdadeira espera não é passiva, mas ela é feita de conversão interior. É um convite a abrir as portas da vida para que o Rei da Glória possa entrar. Agora na segunda leitura em Romanos capítulo 1, São Paulo ele nos ajuda a compreender tudo que estamos celebrando. Hoje não é improviso, mas o cumprimento de uma promessa antiga. Paulo ele se apresenta como servo e chamado por Deus. Ele lembra que o evangelho não nasce da iniciativa humana, mas da ação divina. Ele ensina que Jesus Cristo é descendente de Davi segundo carne, cumprindo as promessas feitas a Israel e ao mesmo tempo filho de Deus, revelando a novidade da fé cristã. A igreja sempre entendeu essa leitura como uma chave para o advento. Cristo é ao mesmo tempo continuidade e novidade. Deus não rompe com a história e ele a assume. E Paulo também nos ensina que fé gera obediência, não como peso, mas como resposta amorosa. E aqui a gente aprende algo essencial para a vida cristã. Crer não é apenas aceitar ideias, é deixar que a promessa de Deus transforme a maneira que a gente vive. E essa leitura prepara diretamente o Evangelho, mostrando o que acontece com José e Maria faz parte de um plano maior da salvação. Agora no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a gente chega ao coração do ensinamento de hoje. O Evangelho nos apresenta São José, uma das figuras mais silenciosas e mais profundas da fé. José descobre que Maria está grávida e, segundo a lei da época, isso poderia significar rejeição e vergonha pública. E aqui é importante entender: José não é ingênuo, ele é justo. E na Bíblia a justiça não é rigidez, mas a fidelidade a Deus. Ele decide não expor Maria porque a sua justiça é marcada pela misericórdia. E a igreja sempre viu José em
o modelo daquele que obedece antes de compreender totalmente. E é no silêncio do sono que Deus fala com ele, revelando que aquela criança que vem do Espírito Santo nos ensina algo muito concreto. Deus fala quando o homem deixa de controlar tudo. E o catecismo da igreja, ele nos recorda que a obediência da fé é confiar mesmo sem ver plenamente. José, ele aceita Maria, aceita o filho e aceita uma missão que ele não escolheu. Ele se torna guardião do Emanuel anunciado por Isaías. A tradição da igreja sempre exaltou José como um exemplo de fé adulta, silenciosa e responsável. E aqui a gente aprende que a verdadeira fé não precisa de aplauso, mas de fidelidade diária. O Evangelho, ele nos ensina que Deus constrói a salvação através de pessoas que dizem sim, mesmo tremendo. Então, eu gostaria de te convidar para poder fazer uma oração juntos para poder finalizar o vídeo. Senhor, ensina-me a confiar como São José confiou. Quando eu não entender teus caminhos, dá-me um coração obediente e silencioso. Livra-me do medo que tenta controlar tudo, que eu saiba acolher tua vontade, mesmo quando ela rompe meus planos. Faz de mim alguém fiel no pouco e no silêncio. Amém. Obrigado você por ter ficado até o final. E hoje, a igreja, ela nos ensinou que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo e no modo certo. Isaías anunciou Emanuel, Paulo confirmou o plano da salvação e José nos mostrou como viver a fé na prática. Que essa palavra nos ajude a confiar mais, a controlar menos e acolher Deus que vem habitar nossa história com amor e fidelidade. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.